Recebendo no estúdio já nossa convidada de hoje, a Leila Abdala, do Centro do Idoso, para falar com a gente, para a gente conhecer um pouco mais, saber como está ou como estão as atividades do Centro do Idoso. Leila, bom dia, seja bem-vinda, obrigado por aceitar aí o nosso convite de estar aqui. Bom dia a todos da Rádio Difusora. É um prazer estar aqui podendo falar do Centro do Idoso, divulgar nossas atividades, que são muitas. E aí, o pessoal, a gente conhece já o trabalho do Centro do Idoso, mas é sempre bom a gente ressaltar nesse grande trabalho que vem sendo feito. E, atualmente, quais são as atividades desenvolvidas pelo Centro do Idoso? Bom, o Centro do Idoso teve várias mudanças desde 2025, né? A gente acrescentou muitas novas atividades, foi mudado a forma de como as inscrições, né? Que todos os anos os idosos tinham que entrar numa fila para poder garantir a sua vaga. Então, o ano passado, em novembro, teve a rematrícula. Então, quem já era do Centro do Idoso já ficou garantido com a sua vaga nas atividades que já vinham fazendo. E quem não era, a gente abriu em fevereiro apenas para pessoas que não frequentavam ainda do Centro do Idoso. Então, a gente conseguiu dar uma oportunidade maior, porque antes a maioria das pessoas, assim, como é que eu vou te dizer, um idoso faz de 5 a 6 atividades. E, então, ele faz 3 atividades físicas, às vezes 4 atividades físicas. Aí a gente tira a oportunidade de quem ainda não é. Então, a gente fez diferente este ano e deu muito certo. A gente atualmente tem mais ou menos 1.200 idosos. Eu digo mais ou menos porque esse número varia de semana a semana, né? Porque a gente entram novos, alguns idosos, como são idosos, né? Fazem alguma cirurgia, às vezes vão acompanhar um filho. Então, esse número é variável, mas a média é essa, 1.200 pessoas. E quais são as atividades disponíveis hoje para esses idosos? Olha, a gente tem ginástica 80+, que é uma turma nova que a gente abriu esse ano, que até a gente achou que não ia ter muita adesão, e a turma já está cheia. A gente tem alongamento, dança de salão, ritmos, dança tradicionalista, oficina da memória, com 3 professores diferentes. A gente tem o coral, espanhol, aplicativo de celular, crochê, tricô. Eu acho que é mais ou menos isso. Que bacana, isso. né? É, bastante atividade. E atividades que envolvem, né? Eles praticamente... E como é que funciona? É todo dia ou é um período só? Ou são divididas por turmas, por exemplo? As atividades de uma forma geral. Como é que funciona o trabalho? Sim, são divididas por turmas. As pessoas, geralmente as atividades acontecem 2 vezes na semana. Então, por exemplo, segunda e quarta, 8h30 a gente tem ginástica, a gente tem alongamento, né, dependendo das salas, a gente tem crochê, oficina da memória, e as atividades é 1 hora. Então, por isso que esse número de pessoas, né? Às 8h30, às 9h30 é uma turma. 9h30, 10h30 já entra outra turma. E são oferecidas atividades de segunda a sexta. Bom, isso só vem escancarar que o Centro do Idoso está fazendo um baita de um trabalho, né? Está fazendo um trabalho... o pessoal gostou muito do que foi apresentado lá no Centro do Idoso, né? Sim, o Centro do Idoso, na verdade, quando ele foi inaugurado no governo Mainardi, né? No último ano do governo Mainardi. Depois ele se tornou uma secretaria no governo Dudu, que também fazia um trabalho muito bom. Depois não ficou mais secretaria, voltou, ele faz parte da Secretaria da Assistência Social, da SMASE, né? Onde o nosso secretário é o Marlon Monteiro, é o que nos apoia, né? O Centro Idoso faz parte de lá. E a gente está na luta, assim, cada vez mais, porque os idosos hoje em dia são uma nova geração, como eu digo, né? E é de extrema importância porque proporciona para esse idoso, né, fazer uma atividade, né? Eu acho que para a cabeça deles isso é importantíssimo, né? Acima de tudo, né? Isso, exatamente. Tanto físico como mental, né? A gente tem relatos de idosos que chegam lá e dizem assim para o professor, o médico mandou lhe agradecer. Agradecer de quê? Porque depois eu comecei a fazer atividade física, a minha pressão estabilizou, o meu açúcar... A qualidade de vida mudou. Então, assim, muda muito, fora o convívio, né? A amizade que as pessoas fazem, os namoros que acontecem lá também, né? E é interessante, não sei se ainda tem os bailes. Com certeza. Os bailes ocorrem uma vez no mês, né? Sou cobrada que eles querem fazer baile toda semana, mas ainda fica inviável, eles, não tem como.
Mas o baile é assim, ó. Quando com o início do mês eles já começam. Mas que dia é o baile, que dia é o baile, que dia é o baile. Tem atividades externas também, tipo levar eles para algum lugar, passeios? Sempre tem. Nós temos assim, a gente vai se apresentar, eles vão se apresentar quando nos convidam em vários lugares. A gente faz passeio agora essa semana. Quarta-feira vamos para Ceguá com a turma, né? Claro que não tem como levar todos. Aí a gente disponibiliza para uma turma tomar um café. Aí elas já querem passear lá no shopping, né? E os professores fora do Centro do Idoso, aí não é uma atividade do Centro do Idoso, mas tem alguns professores que fazem viagens no final de semana, que eles participam bastante, eles gostam muito. Inclusive, eu acompanhei uma apresentação do Centro do Idoso na Casa de Cultura Pedro Vaine, no lançamento da 17ª Festival Internacional de Cinema da Fronteira. Acompanhei lá uma apresentação e como a gente fica admirado da disposição deles, né? De admirar a disposição deles para essas apresentações. Exatamente, tocasse num ponto assim, ó, eles são muito dispostos, muito mais que a gente. Assim, 8 horas já está cheio o Centro Idoso. A aula é 8h30. 8 horas já está cheio, né? Isso que a gente conversa, não venham tão cedo. Abre a 1h. Muita gente, meio-dia já está lá. Dia de baile, que o baile agora voltou ao horário normal, da 1h30 às 4h30. 11 horas tem gente. Não tem, tu não segura. E com todo o pique, né? A gente também faz bastante bingos, né? A gente faz bingos e outras atividades também. Aquela coisa, já viu idoso se atrasar para alguma coisa? Pelo contrário, né, Leila? Ele chega sempre cedo. Sabe que eu também tive uma experiência com o pessoal do Centro do Idoso. Foi acho que é Costa do Quebracho, um café colonial que tem aqui na região de Ilha Negra. E foi uma vez 1 ou 2 ônibus. E eu estava lá por outros motivos e acabei me deparando ali com o pessoal super animados. Eles falavam, inclusive, que ia ter um baile naquela ocasião, a alegria deles é contagiante, né? Porque eles são super animados e são idosos ativos, como a gente chama, e que te passam uma energia que tu fica assim, a gente que é mais novo, digo, poxa, nem parece que são idosos, porque eu não tenho essa energia que eles têm. Então isso realmente é surpreendente. E tudo isso graças ao trabalho que você desenvolve, como a gente citou, acho que para a cabeça, né, deles, que muitas vezes tem N problemas ou passaram já por N situações, porque ali nessa experiência que eu tive, havia relatos de senhoras que eram viúvas e tiveram até depressão. Foi feito, a gente conversou um pouquinho e elas contaram um pouquinho da história, né? Brevemente, assim, cada uma delas, as mulheres principalmente, tinha homens, mas tinha mais mulheres, então elas estavam assim, ó, super felizes com a atividade. E isso que chamou mais atenção, de estarem ali reunidas, de fazer amizades. Eu acho que esse ponto é importante, e por isso que te perguntei da questão do passeio, né, das saídas, que também, né, de repente eles nunca viajaram, não tiveram a poder, seja para onde que tenha, exatamente, né, que assim, seja, muitos isso idosos, é muito importante, né? Eu sou os idosos não, mas na verdade a gente dedica muitas vezes a vida aqui, a nossa casa, os nossos filhos, né, e agora estão numa fase que eles estão vivendo, eles estão se valorizando, eles estão aproveitando, né? Eu esqueci de falar aqui que a gente tem um psicólogo, e esse psicólogo, além de fazer atendimento individual, ele tem 2 grupos, tá? Então, esses grupos ajudam muito. Esses dias a gente teve uma palestra, a gente faz palestras também. Então, a palestra era aprender a dizer não, que muitas vezes as pessoas deixam de participar de alguma coisa porque o filho pediu para ficar com o neto, porque tem que ajudar, né? Então, que eles se valorizem, que agora é a hora deles, né? Então, isso aí também ajuda bastante. Que eles vivam mais, exatamente, essa falando literalmente, porque a gente teve a gente vê nos idosos que participam essa alegria e essa disposição. E tu falou o negócio do baile, né? Como gostam de baile, né? É interessante. É maravilhoso. Essa semana a gente tem, assim, não sei se eu posso falar aqui, Pode falar, né? Fica à vontade. Terça-feira, que vai ter uma feira de antiguidades e um brechó da Vila Vicentina, ali na antiga Nova Era, né? Então, eles foram lá nos convidar. Isso, nos convidaram. E o coral vai se apresentar às 14 horas. E na parte da manhã, algumas aulas não vão acontecer no Centro Idoso, para a gente poder levá-los até lá, para eles prestigiarem também, né? Quem quiser fazer as compras, eu estou fazendo uma propaganda, porque diz que vai ser uma feira muito interessante, né? Tem antiguidades, foi uma doação, que eu preciso dizer de quem é. Mas então é muito bom que toda a população compareça, né? É segunda, terça, quarta e quinta. Bacana. Muito bem. E como é que geralmente o idoso, quando ele nunca foi, é o primeiro contato dele com o Centro de Idoso, né?
E como é que geralmente esses idosos chegam? Eu me refiro à situação psicológica. Eles chegam já naquela ansiedade de chegar ou já chegam meio retraídos, assim, né, no primeiro contato com o centro de idoso? Olha, geralmente as pessoas procuram quando realmente estão precisando, né? Então, às vezes a gente chega a pessoa lá, vai direto para o psicólogo. Pessoas que perderam filho, pessoas que estão passando, né, ficando viúvas em certas situações. E ali eles vão conhecendo o restante das atividades e vão gostando e vão interagindo, né? Então, às vezes as pessoas não chegam assim prontas já para realizar uma atividade. Muitos também nunca tiveram feito um exercício físico. Nesse início de ano, teve um monte de idosos que chegaram, nós vamos desistir, porque é difícil. Não é difícil. Vai com calma, né? E para frequentar o centro idoso é obrigatório ter um atestado médico. Isso é uma coisa que foi eu que implantei. No começo todo mundo disse, que besteira, que bobagem. Não é uma bobagem. O idoso tem que estar liberado para fazer as atividades. Claro. Porque você já chega lá fazendo atividade, porque tem que subir a escada. E até para vocês terem também, saber como lidar, né? Exatamente, a gente sempre tem um contato também da família, porque também ocorre das pessoas estarem fazendo alguma atividade, se sentirem mal, né? Muitas vezes já chamei a SAMU, então tem tudo isso, então a gente tem que ter um resguardo. Sim. Dizer assim. E qual o critério para participar do centro de idoso? Além de ser idoso, obviamente, o que é preciso? Bom, tendo 60 a mais, tendo este atestado médico, uma documentação, qualquer pessoa pode participar. E isso o idoso mesmo, ele que encaminha. Ele mesmo que vai lá. Que procura vocês. Exatamente, lá, simplesmente. Às vezes vão acompanhados dos filhos, Sim. né? Essa turma de 80 a mais, a gente recebeu uma idosa com 96 anos, né? Que foi junto com a filha, ela está nessa turma e agora ela já me procurou porque ela quer fazer dança. Que então, bacana, né? Aí com 96 anos eu não consigo dizer que Sim. não tem vaga, né? Aí tipo, tá, vamos dar um jeito. E existe uma fila de espera? Ou todos estão sendo atendidos, todos que procuraram, que procuram? Não, tem muita gente de fora ainda. Tem, que a gente não tem como colocar mais, né? A gente tem o Pilates também, que eu não citei, que é uma procura enorme. As turmas de Pilates têm 70 pessoas. E teria espaço hoje, eu acho que, pelo que tu estás relatando aqui, acho que teria espaço para uma segunda unidade do Centro do Idoso lá. Seria. Com certeza, sim. Uma segunda unidade do Centro do Idoso teria espaço. Teria público para isso. Isso, teria. Exato. Teria essa público. É a palavra correta. A gente não tem mais espaço físico para colocar, não comporta mais, né? E também perde a qualidade, porque às vezes as pessoas não entendem. Mas mais um. Então, como eu te disse, essa turma de Pilates tem turmas com 70 alunos. É muita gente. Né? E falou aqui voltando a falar do baile novamente, né? Tá. Já aconteceu, Leila, e a gente citou aqui, e claro, cada idoso já passou por N situações, como eu também já mencionei, e já tive a oportunidade de conversar com algumas senhoras que participam de lá. Houve já encontros, novos relacionamentos através dessas atividades, por exemplo... Os namoros? Namoros, uniões que surgiram através do trabalho. Já surgiram, assim, tem... Não do trabalho, mas... Sim, lá do Centro do Idoso. Foi proporcionado, né, um recomeço, digamos assim, para esses idosos que já passaram, enfim, né, situação que foram viúvos, tiveram seus problemas ao longo da vida e uma chance de recomeçar, digamos assim. Sim, tem vários casais lá, tem alguns casais que, né, antes de eu chegar lá já estavam juntos e que... Depois, com o tempo, eu digo, um dia até comentei um casal, eu digo, que lindo vocês, né? Uma vida toda. Aí eles me olharam e disseram assim, não, a gente se conheceu aqui no baile. Eu digo, aqui no baile. Daí eles relataram, né? Porque eu não queria dançar com ele, daí ele insistiu. Bom, enfim, estão juntos e tem, acho que, muitos outros casais, assim, que se encontraram lá e que estão vivendo. E outros vão à busca, né? A esperança é a última. Sim, eu pergunto isso porque também faz parte da qualidade de vida, né? Porque, afinal de contas, não é porque idoso, porque é idoso e tudo terminou, acabou, não. Pelo contrário, tem que seguir e esse trabalho é importante e imagino que justamente a ideia dessas atividades de baile, né, é justamente para isso também, para proporcionar que aconteçam essas situações para que também sigam as suas vidas, né? Sim, exatamente. Olha, a gente pensa assim, me aposentei. Eu estou falando assim, me lembrei da minha irmã. Ela disse, vou comprar essa roupa, porque não sai de casa, estou aposentada. Então, assim, imagina, o Centro do Idoso, tu levanta de manhã, tu tem uma atividade física, de tarde tu vai para uma oficina da memória, tal dia tu tem o baile. Aqui tu te dá um ânimo na vida. Tu não fica só em casa, né? Tu não pensa bobagem. Então, assim, essa semana a gente tem, na quinta-feira a gente tem um almoço, que é feito por uma idosa,
né? A gente tem algumas idosas que cozinham muito bem. Então, a gente tem o almoço. Após o almoço, o coral vai no Morgado Rosa, a convite da Berenice, a coordenadora, para uma apresentação para o Dia das Mães. E na sexta-feira a gente tem o baile, que sempre a gente varia. Dessa vez vai ser o Cleibes e Daiane. Cleibes e Daiane. Isto. É novidade, tomara que eles gostem, né? Que eles não, os músicos são bons, posso te garantir. Não, eu conheço eles, é muito bons. É que é a primeira vez, né? Então, às vezes, o idoso tem, né? Sim. Quem são esses? Mas eu tenho certeza que eles vão gostar. Com certeza. E o baile dá 1h30 às 4h30. E Leila, nesse tempo todo que tu trabalha lá, teve algum caso assim de evolução que te chamou muito a atenção desses idosos aí? E esse caso não pode passar despercebido? Com certeza. Teve casos na parte física e casos na parte psicológica, de idoso que chegou lá com, não sei se eu posso dizer aqui, mas como eu não vou dizer o nome, né, com a questão de suicídio. Já teve 2 casos e agora a pessoa já está conseguindo frequentar uma atividade e a gente percebe, a família também percebeu que a evolução foi assim, ó, enorme. Você chega numa situação depressiva, digamos Exatamente. Assim, né? E até, voltando também nesse ponto, quando eu falei com uma dessas idosas, e ela me relatou bastante. Falou. Ai, falam e muito. falam, não gostam muito de falar, né? E eu, claro, ouvindo ali com atenção, e a cada palavra, a cada momento da vida dela que ela contava, a história da vida dela, era mais interessante porque ela ia aprofundando. Então, nisso eu fui vendo a que ponto, né, ou o nível de depressão que ela chegou no centro de idosos. Isso ela me relatou, e eu posso falar aqui abertamente, porque ela me relatou e ela testemunhou o quão importante foram as atividades, são as atividades do centro de idosos. E corroborando com o que tu disse agora também, né, as pessoas alguns chegam de diferentes formas, outros mais graves, né, casos mais críticos. Exatamente. E conseguem ter a sua autoestima, né, de volta, né, alguns lá bem abatidos, mas pelo que eu vi, né, e resumo da história, com as que eu falei naquela época, todas felizes, cada uma com a sua história, mas para cima, isso chamou o astral. Isso. E isso chamou muito a atenção. Por isso que a gente quis te convidar para vir aqui para entender e passar para o nosso ouvinte, até de repente algum idoso que está aí, está em casa, não conhece, está vivendo uma situação que acha que, né, não tem solução. O centro de idosos está aí, rapaz, para te ajudar, né, a senhora que está ouvindo nesse momento, para trazer aí uma melhor qualidade de vida para você que está ouvindo nesse momento. Eu acho que isso é importante, né? E é o principal de tudo. Sim, muito importante. Outra coisa que eu gostaria de comentar aqui, assim, que a gente está numa fase de inclusão. E a inclusão não acontece só na escola, né? Porque no centro idoso, na verdade, não deixa de ter um lado escolar, né? Então, ali a inclusão ali está acontecendo como? Pessoas com Alzheimer, que também é uma situação bem difícil, né? Tem graus, dependendo da situação, tem que ir acompanhado com familiar. A gente vai receber idoso com baixa visão. Então, a gente vai se adaptando também a isso, né? A gente não quer dizer não a ninguém, a gente quer abraçar, né? E a gente vai aprendendo junto, né? São novas situações. Verdade. Jones, mais alguma pergunta aí para Leila? Para quem quer saber mais informações, né, Leila? Para quem quiser se informar mais, né, sobre o trabalho do Centro do Idoso, horários, dias, como é que o pessoal pode fazer? Olha, pode ir diretamente lá, que é melhor, né? A gente tem uma recepção ali, onde dá todas as informações, ou pode falar diretamente comigo também, a gente está sempre ali, toda a equipe. O Centro do Idoso tem uma equipe maravilhosa e profissionais, assim, de muita qualidade, realmente muita qualidade. Estamos muito bem atendidos, né? Então, eles estão muito bem atendidos. Então, a gente está sempre ali, o horário é das 8 ao meio-dia e das 13 horas às 17. Às vezes o Centro do Idoso está aberto à tardinha, está aberto no sábado, mas são professores que vão para fazer alguns ensaios, algumas outras coisas, né? Fica aqui na Marcílio Dias. Marcílio Dias, número 800, em frente à Receita Federal. Bem fácil, bem no centro, bem acessível para você. Exatamente. Bom, Leila, então, a gente quer te agradecer por ter vindo aqui falar conosco, né, um pouquinho aí do trabalho desenvolvido pelo Centro do Idoso, especialmente. E só para reforçar, então, tem uma atividade do coral do Centro do Idoso agora na quarta. Terça, amanhã? Na antiga Nova Era, né? Aqui no centro. Aqui no centro, onde vai acontecer o brechó e a feira da Vila Vicentina.
vai ter o almoço na quinta-feira, Tá. no Centro do Idoso, e às 14 horas no Posto de Saúde do Morgado Rosa, convite da Berenice, o coral vai se apresentar, e sexta-feira nosso tradicional baile. E o horário previsto é às 14, mas com certeza 1 hora já vão estar lá, né? Com certeza. Tá bem, então. Jones? Não, é isso aí. Gostaria de te agradecer também, Leila. Até o dia que eu liguei para a Leila foi extremamente solícita, né? Na hora, topou. Não, eu vou, pode certeza. contar comigo. Né? E a gente gostaria de parabenizar pelo trabalho realizado também lá no Centro do Idoso, que a gente vê. Eu vi a disposição, cara, precisava ver a disposição da turma de, Não, é impressionante. de idosos. É impressionante. Lá na Casa de Cultura Pedro Vani, no lançamento da 17ª. A energia deles é impressionante. Festival. Exatamente, a energia é maravilhosa. E teve dança, teve coral, e eles assim, ó, super dispostos, foi muito bacana de ver, né? Porque a gente costuma ver, geralmente, ou melhor, a gente criou aquele estigma do idoso, né, em casa ali, sentadinho, né? Hoje Velhinho de bengala, exato. aquela situação. Hoje em dia não, ele pode ter uma vida corrida como a gente tem durante a semana, normalmente, né? E com mais ou melhor qualidade de vida que até mesmo nós que estamos aí mais novos, né? Em vista deles, e isso me chamou a atenção, realmente, eu fiquei, até hoje fico pensando na energia deles e na disposição, que eu fiquei pensando, eu não tenho essa energia, né? Eu sou... Isso aí. Aí eu fiquei pensando, eu acho que eu tô mais idoso que eles, né? Tendo em vista a disposição, enfim, que teoricamente, né, mais novo teria mais disposição. Com certeza. Só que eu vendo dentro de cara, preciso aprender também muito com o Centro de Idoso. Então, parabéns Muito pelo obrigada. trabalho de vocês aí. Obrigada. Eu vou transmitir isso aos nossos colegas lá, os colegas professores, né? E agradeço muito e estou à disposição quando quiserem, quando a gente quiser também, acho que poder divulgar algum outro certeza. trabalho, né? Com certeza, quando tiver alguma outra atividade, queiram anunciar aqui, pode mandar. Já tem meu contato? Se não tem, a gente vai passar o contato Sim, agora aqui tá. para quando tiver alguma nova informação, uma nova atividade que vai acontecer, só entrar em contato aqui com a gente. Eu estava ali na sala de espera ali, eu vi com vocês comentando sobre o 1º de maio, o Centro do Idoso participou também, com uma caminhada, teve atividade. uma Verdade, representação caminhada, exato. lá no Militão com o professor Cacá. Não eram muitos idosos, porque estava um tempo Mau bem tempo, é ruim, verdade. né? Mas teve. teve. O pessoal Para foi. tiver disposição, né? E de repente um de nós olhava, não, eu não vou, mas os idosos estavam lá para dar exemplo para essa gurizada. Com 1 hora de antecedência. Chegaram mais cedo, é verdade. Bom, Leila, obrigado então mais uma vez. Muito obrigada. Eu que Leila agradeço. Abdala, então, responsável aí pelo trabalho à frente do Centro de Idoso, junto com os demais integrantes. A gente